Olá, a partir de agora estamos dando início à apresentação da quarta parte da nossa disciplina. Trataremos aqui da concepção de pesquisas de caráter descritivo. Enquanto nas pesquisas exploratórias o investigador não possui total clareza dos aspectos a serem pesquisados, aliás, muitas vezes por não terem total domínio do assunto a ser pesquisado, aqui na pesquisa descritiva existe um enunciado mais claro, por assim dizer, do problema. Neste caso, se dá como certo que o pesquisador já possui um grande conhecimento prévio a respeito da situação a ser investigada. Portanto, nas pesquisas descritivas, as informações necessárias já estão claramente definidas. E, em consequência disso, as pesquisas descritivas são já pré-planejadas e devidamente estruturadas. Elas normalmente se baseiam em amostras grandes e que são representativas e já especifica claramente os métodos para a seleção das fontes de informação e até mesmo a coleta de dados das mesmas. Portanto, uma concepção descritiva de pesquisa requer uma especificação bem clara de quem, o que, quando, onde, por quê e a maneira pela qual a pesquisa vai ser executada. Nesta apresentação, além de trazer alguns conceitos relativos a esse método de pesquisa, falaremos também a respeito da classificação desses estudos e abordaremos os principais meios de obtenção de dados por esse tipo de pesquisa, que são os levantamentos e as pesquisas observacionais. Nesse momento, eu lhes trago um exemplo daqueles 6 fatores que eu citei há pouco, que podem ser utilizados para a obtenção de dados de caráter descritivo. Eu vou utilizar aqui como exemplo, digamos que você está realizando uma pesquisa para avaliar a fidelização de clientes de uma loja de vestuário, de uma loja de moda. Então, o primeiro fator seria o quem. Quem deve ser considerado um cliente de uma determinada loja de roupas? Então, nesse caso, eu poderia avaliar algumas possibilidades, por exemplo. Poderia ser qualquer um que entre na loja fazendo ou não algum tipo de compra. Ou ainda eu poderia considerar como cliente qualquer um que compre alguma coisa na loja. Ou ainda qualquer um que faça compras na loja com pelo menos uma certa frequência, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada bimestre. Ou ainda eu poderia considerar também o integrante da família que é o mais responsável pela compra ou aquele que toma a decisão de compra em determinada loja. Então, numa pesquisa de fidelização, eu poderia ter diversas possibilidades, por assim dizer, de clientes. A segunda pergunta seria o quê? Ou seja, que tipo de informações nós devemos obter junto dos entrevistados? Aqui se poderia obter uma variedade ampla de informações, por exemplo, a frequência com a qual certas lojas são preferidas para determinadas categorias de produtos. Quer dizer, qual é a loja que é mais preferida para comprar calçados, qual é a loja preferida para acessórios, qual é a loja preferida para roupas mais pesadas, outra para roupas mais leves, para roupas de baixo e por aí vai. Além disso, eu poderia fazer uma avaliação das diversas lojas concorrentes em termos dos principais critérios utilizados para a escolha dos consumidores, o que me ajudaria a entender por que certas pessoas compram em outras lojas e não na minha. E eu também poderia obter informações sobre estilos de vida dos clientes, sobre hábitos de consumo, acesso a mídias para saber em que canais eu vou utilizar para fazer a promoção dos meus produtos, e ainda outros dados demográficos, sexo, estado civil, idade, escolaridade, nível de renda, enfim, toda sorte de informações que poderiam contribuir para que eu possa conhecer melhor os meus clientes. Outra decisão seria quando eu vou obter as informações para a minha pesquisa. Ou seja, eu poderia obter informações antes mesmo
mesmo dos clientes comprarem algum produto. Ou ainda, talvez, a coleta de dados possa ocorrer durante a experiência do indivíduo dentro da loja. Ou ainda poderia efetuar a compra logo depois dele encerrar, de efetuar o pagamento e aí sim investigar como foi todo o processo de aquisição, todo o processo de escolha. Ou ainda eu também poderia avaliar algum tempo depois dessas compras, até para que o sujeito, o cliente, possa avaliar melhor a experiência de compra, tanto com relação à loja quanto com relação aos produtos que ela mesma adquiriu. Outra questão seria o onde, ou seja, onde essas pessoas devem ser contatadas para que se obtenha as informações que necessito. Ou seja, eu poderia obter as informações na própria loja, ou poderia obter fora da loja, mas nas proximidades dessa empresa. Eu poderia também fazer coletas diretamente na casa dos entrevistados, a partir dos cadastros que tenho dos clientes dessa loja. Outra questão seria o porquê, né? Qual é a razão, a motivação para que nós venhamos a obter informações destas pessoas, desses entrevistados. Uma das razões poderia ser melhorar a imagem da própria loja diante desse mercado consumidor, melhorar a preferência dos clientes com relação a essa loja e aumentar a participação de mercado dessa empresa. Poderia ser também para mudar o mix de produtos, a variedade de produtos, a variedade de marcas oferecidas pela loja. Eu poderia usar os resultados para desenvolver uma campanha publicitária mais eficiente, onde o consumidor se identifique mais com as mensagens transmitidas, ou ainda até mesmo poderia tomar decisões de localização de loja. Mas talvez principalmente para conhecer os atributos, as características e as motivações que fazem com que o cliente se mantenha fiel a esta loja ou a uma outra determinada loja. E a outra decisão se refere à forma, à maneira como vamos obter as informações desses clientes. Eu poderia fazer essa pesquisa por meio da observação, simplesmente registrando o processo de compra, como as pessoas se movimentam e fazem suas escolhas no ponto de venda. Eu poderia fazer por meio de entrevistas pessoais, onde eu abordo esse meu cliente, aplico um questionário e obtenho as informações que necessito. Ou até mesmo poderia fazer via eletrônica ou via telefone. Então, essa espécie de checklist, ela ajuda o pesquisador a construir maior clareza do que precisa ser investigado e também a mensurar o comportamento dos indivíduos a partir de um determinado foco de pesquisa. Claro, no caso desse exemplo, seria um estudo a respeito de fidelização de clientes, mas poderia ser utilizado e aplicado esse checklist para qualquer. Vamos então falar um pouco sobre as bases conceituais dessa pesquisa descritiva, que tem, na verdade, como principal propósito descrever alguma coisa de um determinado mercado. Geralmente, são aspectos relacionados às características e atitudes do consumidor diante de produtos, diante de bens, serviços, enfim. Tanto que nós trazemos aqui algumas possibilidades de aplicação desse método de pesquisa. Eu poderia descrever características de grupos de clientes, por exemplo, características sociodemográficas, né, para que eu possa analisar o perfil desses sujeitos. Poderia também descrever características de colaboradores, como, por exemplo, vendedores, formação, necessidade de qualificação, de aperfeiçoamento, fatores motivacionais para o trabalho, ou ainda descrever características de empresas, por exemplo, como o porte da organização, a área de atuação, ou ainda até mesmo aspectos inerentes aos próprios produtos, em termos de atributos e benefícios. Eu poderia também estimar porcentagem de unidades numa população específica que exibe um determinado comportamento. Por exemplo, o índice de pessoas que frequentam farmácias, mas não compram medicamentos, mas sim produtos de higiene e perfumaria.
Determinar as percepções de atributos e características de produto, por exemplo, percepção dos sujeitos quanto à apresentação, quanto à embalagem, quanto a rótulo, quanto à marca que os produtos apresentam. No caso do lançamento de um veículo, o quanto o design do veículo é atraente para o mercado consumidor. Ou até mesmo pesquisas que buscam avaliar o grau de relacionamento entre variáveis de mercado. Aqui eu trago um exemplo, digamos, até que ponto sair num sábado de manhã com a família para fazer compras em lojas está associado ao hábito de comer fora. Então, uma análise de pessoas que de fato saem com o intuito de fazer compras coletivamente e que aproveitam esta saída do lar Aqui nós temos outros exemplos de utilização de estudos descritivos. Por exemplo, eu poderia realizar estudos sobre a utilização de produtos e padrões de consumo. Por exemplo, até que ponto as pessoas utilizam, por exemplo, a maionese em outras atividades culinárias para além de usar para refeições e lanches rápidos, por exemplo, que usam para produzir ou preparar pratos quentes. Poderia fazer estudos de imagem também para avaliar a percepção dos consumidores com relação a determinadas marcas. Por exemplo, na marca de eletrônicos, qual é a imagem que as pessoas têm quando se fala da marca Sony, quando se fala da marca Samsung, quando se fala da marca CCE. Então é possível fazer estudos, inclusive comparativos, de percepção de imagem. Estudos de mercado que podem descrever o tamanho de um mercado específico, por exemplo, qual é o potencial de consumo de motocicletas numa cidade, ou seja, quantas pessoas possuem interesse e renda para adquirir motos. Também avaliando, é claro, o perfil dos consumidores, onde eu poderia, por exemplo, descrever características das pessoas que buscam serviços de entretenimento noturno. Então, quais são seus hábitos, o quanto gastam, qual é a sua média de idade, a sua escolaridade, etc. Ou ainda a disponibilidade de distribuidores, por exemplo, se meus clientes forem não clientes finais, e sim clientes industriais, e eu pretendo fazer com que o meu produto seja comercializado em determinadas regiões. Então, eu poderia investigar que empresas possuem características adequadas para oferecer os meus produtos aos clientes finais. Poderia ainda fazer estudos de participação de mercado de determinadas marcas, por exemplo, qual é a marca de cerveja mais vendida ou a marca de cerveja mais lembrada e quais são os principais canais de distribuição que podem ser utilizados para a comercialização desses produtos. Poderia ainda fazer estudos sobre percepção de preços e de que forma as pessoas reagem a determinadas mudanças de preço. Por exemplo, estudos já demonstram que os consumidores reagem positivamente a finais de preço com números ímpares, especialmente 9, onde sempre tem-se a percepção de que os preços desses produtos são de fato menores para eles do que realmente o são. Então, a ideia de utilizar preços do tipo 299, para o consumidor, ele ainda não percebe como praticamente 300, e sim, para ele, custaria em torno de 200 e pouco aquele produto. Ou ainda a avaliação que as pessoas têm de preço quando se altera, que geralmente se analisa a elasticidade da demanda. A tendência é que se aumenta o preço de um produto, diminui-se o consumo dele. Entretanto, alguns estudos demonstram que nem sempre isso ocorre. Por exemplo, em alguns perfumes, quando se aumenta o preço, ao invés da demanda cair, ela é estimulada, porque algumas pessoas associam o fato do perfume ser mais caro a ser um perfume de melhor qualidade. Ou ainda eu posso avaliar estudos de propaganda, que buscam descrever hábitos de consumo de mídia e perfis de audiência de programas de televisão e revistas, para que as empresas tomem decisões em quais horários e quais canais utilizar para poder fazer a sua divulgação. Com relação à classificação das pesquisas descritivas, nós podemos ter dois grandes grupos
que são os estudos de caráter transversal e os estudos longitudinais. O estudo transversal é o tipo de pesquisa descritiva mais comumente utilizada para fazer investigações na área de marketing. Esses estudos transversais envolvem a coleta de dados, de informações de uma determinada amostra, de uma determinada população, somente uma única vez. Esses estudos transversais podem ser únicos ou múltiplos. Nos estudos transversais únicos, é extraída somente uma amostra de entrevistados da população-alvo, e as informações são coletadas dessa amostra somente uma vez. Por exemplo, eu vou realizar uma pesquisa para avaliar a satisfação de visitantes e expositores de uma determinada feira. Nesse caso, eu organizo a estrutura de coleta de dados, aproveito o período de execução da feira e coleto os dados de uma amostra uma única vez. Tabulo esses dados, analiso e apresento os resultados de satisfação relativos àquela feira. Já nos estudos transversais múltiplos, há 2 ou mais amostras de entrevistados e as informações também são coletadas delas uma única vez. Geralmente, as informações de amostras diferentes são obtidas também em momentos diferentes. Por exemplo, é possível fazer uma pesquisa anual para avaliar o comportamento do consumidor no que diz respeito a compras pela internet. Nesse caso, eu poderia identificar uma amostra de 500 pessoas, realizar uma pesquisa sobre hábitos de consumo este ano e repetir uma coleta de dados com outras 500 entrevistas daqui a um ano, e assim sucessivamente, repetindo os mesmos instrumentos, as mesmas escalas, para que eu possa ter uma comparação da evolução ou involução dos comportamentos de compra ao longo do tempo. Então, a principal diferença entre o único e o múltiplo diz respeito à repetição da coleta. Enquanto no único eu obtenho os dados uma única vez, especificamente, num estudo múltiplo eu já planejo a possibilidade de repetição desse estudo ao longo do tempo para poder comparar os resultados obtidos. A outra classificação refere-se aos estudos longitudinais. Neste caso, ele pressupõe o uso de uma amostra fixa de elementos da população que são medidos repetidamente. Então, um estudo longitudinal se difere de um transversal porque as amostras permanecem as mesmas ao longo do tempo. Em suma, exatamente as mesmas pessoas são estudadas, pesquisadas, enfim, ao longo de um determinado período de tempo. Na concepção anterior, que a gente chamou de estudo transversal múltiplo, você entrevista 500 pessoas este ano e entrevista 500 pessoas o ano que vem. As 500 pessoas entrevistadas no ano que vem não vão ser necessariamente as mesmas que serão entrevistadas neste ano, nesse estudo transversal múltiplo. Já se esse fosse um estudo longitudinal, eu teria que identificar 500 pessoas hoje e daqui a um ano eu deveria entrevistar exatamente as mesmas pessoas. Portanto, um estudo longitudinal ele provê uma série de cenários que dão uma visão mais profunda de uma situação e das mudanças que ocorrem, por exemplo, no comportamento das pessoas com o passar do tempo. Em alguns momentos, até vocês podem encontrar o termo painel, usado como sinônimo, por assim dizer, da expressão estudo longitudinal. Então, um painel ele consiste de uma amostra, geralmente famílias, muitas vezes, que concordam em prover informações em intervalos específicos ao longo de um determinado tempo. Por exemplo, algumas empresas de consumo, como a Nestlé, se utilizam de painéis para avaliarem seus produtos ou ainda lançamentos, novas ofertas no mercado.
no caso, digamos que 2.000 famílias façam parte desse painel, e toda vez que a Nestlé resolve lançar um produto novo ou fazer alguma modificação específica de embalagem, rotulagem em seus produtos, estas famílias recebem inicialmente o produto, avaliam, testam, emitem sua percepção a respeito dessa nova oferta, para que então, posteriormente, a empresa decida se vai de fato levar adiante o lançamento ou até mesmo fazer alguns ajustes que possam adaptar os produtos às características coletadas junto daquele pequeno grupo de famílias que integram este painel. Então, analisando vantagens e desvantagens entre estudos longitudinais e transversais, talvez a principal vantagem dos estudos longitudinais é a capacidade de detectar mudanças resultantes da medição repetida das mesmas variáveis numa mesma amostra. Os dados longitudinais permitem que os investigadores examinem as mudanças no comportamento das pessoas e liguem essas mudanças comportamentais a algumas variáveis de marketing, como mudanças na propaganda. Eu posso mudar a embalagem do produto, eu posso, repensar a estratégia de preço ou até mesmo de distribuição a partir dos dados coletados pelo painel. Isso é mais recomendado que se faça com base em variáveis longitudinais, em estudos longitudinais, pelo fato de que as mesmas pessoas são medidas com, digamos, relativa repetição. E as variações causadas por mudanças, digamos assim, na amostra, tendem a ser eliminadas e até mesmo pequenas mudanças ficam evidentes, porque você está exatamente avaliando e pesquisando o mesmo grupo de pessoas. E talvez algumas desvantagens dos painéis é que algumas pessoas muitas vezes se cansam dessa atividade, não querem mais cooperar. Existe também uma certa mortalidade maior nos painéis, porque as pessoas até concordam em ajudar inicialmente, mas depois podem desistir, porque perdem o interesse em participar no painel. E outro aspecto é que geralmente as pessoas exigem algum tipo de compensação, ou por assim dizer, remuneração para participar do painel, até mesmo porque eles têm uma obrigação de fornecer dados em períodos regulares. Já os estudos transversais, eles permitem o uso de uma amostragem maior, mais representativa, pois o custo de manutenção do painel, por exemplo, não existe, e ele tende a gerar menos distorção nas respostas, porque as pessoas participantes do painel muitas vezes estão, entre aspas, viciadas naquele processo de pesquisa e podem gerar informações se sentindo expertos ou até mesmo manipular variáveis de acordo com algumas preferências até não claramente explícitas. O que podemos dizer, em suma, é que a grande maioria das pesquisas são estudos transversais, exatamente porque existe uma rapidez maior de obtenção de dados e a tendência é que o custo seja menor para que se tenha essas informações. Um dos principais métodos descritivos utilizados é o chamado survey, ou ainda considera-se sinônimo de pesquisa por levantamento ou até mesmo enquete. E, na verdade, tem sido praticamente utilizado como sinônimo de pesquisa de mercado por alguns. É considerado praticamente uma opção quase que definitiva para a obtenção de dados primários. Nesse caso, a obtenção das informações se baseia no interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas que diz respeito ao seu comportamento, intenções, percepções, atitudes, características sociodemográficas, como idade, escolaridade, renda, estado civil, ou ainda motivações de compra, investigação sobre estilo de vida, personalidade dos sujeitos, e tem sido, de fato, o método mais popular para a coleta de dados. E, sobretudo, se utiliza principalmente de questionários estruturados que são aplicados a uma amostra da população com a intenção de obter as informações específicas.
Esse questionário geralmente é estruturado com perguntas de alternativa fixa, ou seja, é um instrumento já pré-planejado com as possíveis respostas que um entrevistado poderá vir a dar. Isso torna a aplicação muito mais simples e rápida. Os principais métodos de survey são os métodos telefônicos, a entrevista pessoal, a entrevista pelo correio ou até mesmo a entrevista eletrônica. A entrevista telefônica consiste em ligar, então, para uma amostra de entrevistados e fazer um conjunto de perguntas. Geralmente, o entrevistador usa um questionário ou um formulário para registrar as respostas ou até mesmo uma base computacional para efetuar esses registros. Esse método pressupõe apenas um contato verbal, por assim dizer. O ambiente tem baixa influência no processo de coleta de dados, porque o sujeito está sendo entrevistado muitas vezes em seu local de trabalho ou em sua casa, enfim. O custo para desenvolvimento dessa pesquisa geralmente fica num nível intermediário entre uma entrevista pessoal ou até mesmo um levantamento eletrônico. Só que se recomenda o uso desse método quando há uma baixa quantidade de dados coletados, porque se o questionário for muito extenso, corre-se o risco do entrevistado interromper o processo de coleta a qualquer momento. As entrevistas pessoais podem ser realizadas diretamente na casa dos pesquisados ou até mesmo em centros comerciais, em regiões centrais de municípios ou até mesmo em empresas. E basicamente a tarefa do entrevistador é abordar os entrevistados, fazer as perguntas e registrar as respostas na íntegra. Nesse método nós temos um contato direto entre o entrevistador e o entrevistado. Neste caso, o ambiente, que diz respeito até mesmo ao lugar, o momento da entrevista e até o estado de espírito do entrevistado, pode influenciar durante o processo de coleta de dados, e talvez esta seja a forma mais cara e demorada para obter os dados, em função que é necessário mobilizar uma equipe de pesquisa para ir a campo. Mas também talvez seja o método que possibilita a coleta da maior quantidade de dados possível, exatamente em função da possibilidade de interação entre duas pessoas, entrevistador e entrevistado. Na entrevista pelo correio, os instrumentos de coleta de dados são enviados via postal aos entrevistados que já são previamente selecionados. Não é um método já tão utilizado, porque ele envolve um conjunto de atividades sequenciais que nem sempre já as pessoas têm, muitas vezes, a paciência, sobretudo, para a participação. Consiste em ter um envelope para enviar o instrumento, uma carta explicativa, o questionário em si, um envelope para retorno do instrumento e, geralmente, às vezes, algum tipo de incentivo, um cupom para concorrer a um sorteio, um brinde específico, como uma forma de estímulo aos sujeitos a participarem da pesquisa. Nesse caso, os entrevistados eles preenchem e devolvem os questionários, sem uma interação verbal entre pesquisador e entrevistado. Talvez o principal problema tenha sido o baixo índice de retorno. Então é muito difícil controlar a amostra desse tipo de levantamento, né? Embora ele também seja possível coletar uma grande quantidade de dados. E talvez outro problema ainda seja a demora para que se obtenha a quantidade de retornos necessários para que se efetue a tabulação e análise de dados. E nos levantamentos eletrônicos, o questionário é enviado por e-mail ou ainda o pesquisado é convidado a acessar um site para preencher, geralmente mediante algum estímulo também, onde nós temos uma forma instantânea de obtenção de dados. À medida que o registro é feito, ele já pode ser eventualmente inserido num processo de tabulação. O custo é relativamente baixo, pois não há equipe e não há muitas vezes formulários que necessitam ser impressos. Mas também, talvez, um dos principais problemas é um baixo índice de retorno. Esse índice pode ser melhorado também mediante incentivos, prêmios que podem vir a ser sorteados àquelas pessoas
que resolverem cooperar e preencher o instrumento. Aqui nós apresentamos uma síntese das principais vantagens e desvantagens do método de survey. Uma das principais vantagens é que o instrumento é fácil de ser aplicado, pois as alternativas já estão previamente estabelecidas e planejadas no questionário. A tendência é que os dados são confiáveis, uma vez que as pessoas precisam responder dentro das alternativas que estão colocadas no instrumento de coleta, e as alternativas fixas também facilitam em muito o processo de codificação, tabulação, análise e interpretação dos dados. Talvez como principal desvantagem é que algumas vezes os pesquisados podem não ser capazes ou ainda se recusarem a dar informações dentro daquelas alternativas já previamente estabelecidas. Já que o instrumento é fixo, ele não permite modificação das variáveis pesquisadas. Então, ele muitas vezes, pelo fato de ser inflexível, ele pode limitar alternativas de respostas que muitas vezes o sujeito pesquisado teria a dar. Passemos agora para outro método de pesquisa descritiva, bastante utilizado também, que é a pesquisa por observação. A observação envolve um registro sistemático de padrões de comportamento das pessoas, ou ainda das relações das pessoas com objetos, produtos, por exemplo, ou ainda eventos que ocorrem com o intuito de obter informações sobre o fenômeno a ser pesquisado. Neste caso, as pessoas não são abordadas, não são interrogadas e somente são registrados os comportamentos à medida que eles ocorrem. Apesar também que é possível efetuar registros de eventos que já tenham ocorrido. Nós vamos trabalhar e discutir alguns métodos observacionais a partir Esses métodos podem ser estruturados ou não, diretos ou indiretos, ou ainda a observação pode ser efetuada em um ambiente planejado ou em ambiente natural. Na observação estruturada, o investigador especifica em detalhes o que deve ser observado e como devem ser registradas as medidas. Por exemplo, você quer avaliar a eficácia de uma vitrine de uma loja. Então, você poderia registrar quantas pessoas que passam pela vitrine e efetivamente param para visualizá-la. Claro que a observação estruturada ela é a mais adequada quando o problema de pesquisa já está claramente definido e a informação que se deseja já está pré-planejada. Já na observação não estruturada, o observador monitora todos os aspectos do fenômeno que podem parecer importantes para um determinado problema, como, por exemplo, observar as pessoas dentro de uma loja de vestuário interagindo com os produtos que estão expostos. Quantas peças são acessadas, quantas o sujeito resolve provar, como ele busca analisar, que tipo de objetos ele acessa com maior frequência, etc. Geralmente, esse tipo de observação é também adequado que seja utilizado quando o objetivo da pesquisa não é descritiva, mas sim exploratório. Ou seja, você precisa ainda formular o problema com uma maior precisão. Na observação disfarçada, as pessoas que são investigadas não sabem que são observadas. Esse disfarce, por assim dizer, possibilita que os participantes se comportem da forma mais natural possível. Isso é relativamente importante porque se nós abordarmos alguém que vai participar de uma observação e dissermos a ela que ela procure agir naturalmente, mas que ela será observada, ela está sendo pesquisada, a tendência é que esses sujeitos se comportem de modo diferente, agora que estão sendo observados, do que o fariam se não tivessem tendo essa informação específica.
Essa observação, por assim dizer, disfarçada, ela pode se utilizar de câmeras ocultas, dispositivos mecânicos que registram o fluxo das pessoas, ou ainda espelhos transparentes, ou ainda você fazer de conta que é um outro cliente da loja e assim registrar o comportamento dos demais que estão lá comprando. Como eu disse há pouco, então, nessa observação não disfarçada, as pessoas sabem que estão sendo analisadas. Então, eles têm conhecimento da presença de um observador no espaço. O grande dilema entre esses dois métodos, disfarçado ou não disfarçado, é que, eticamente, toda pessoa que faz parte de uma pesquisa, ela deve saber que está sendo investigada. E se utilizar a observação disfarçada, isso pressupõe a não informação com relação a esse procedimento de coleta, o que eticamente não é o mais recomendado. A observação em ambiente natural envolve a análise do comportamento dos consumidores no ambiente próprio, onde ela executa, por exemplo, a compra numa loja. Então, a observação iria ocorrer na medida que as pessoas estão efetuando suas escolhas de produtos. Já uma observação planejada, o comportamento das pessoas é observado em um ambiente artificial, por assim dizer. Como, por exemplo, eu quero verificar como as pessoas se comportam ao escovarem os dentes. Então, eu poderia preparar um conjunto de pias com escovas e cremes dentais e verificar o quanto as pessoas utilizam, de que forma elas escovam os dentes e assim por diante. A vantagem de se ter uma observação natural é que o fenômeno a ser registrado ele reflete com maior precisão o comportamento verdadeiro das pessoas. O que dificulta, é claro, é muitas vezes acessar esse contexto natural, como esse exemplo que eu dei há pouco, de escovar os dentes. É muito difícil que um observador consiga fazer. Os métodos de observação também podem ser classificados de acordo com o seu modo de aplicação. Eles se classificam, então, em observação pessoal, mecânica, auditoria, análise de conteúdo e análise de traços. Na observação pessoal, o pesquisador registra o comportamento efetivo das pessoas tal a forma como ele acontece. Não existe, então, nenhum tipo de manipulação do fenômeno que está sendo observado. E geralmente o registro ocorre em um ambiente natural. Por exemplo, eu posso tentar investigar qual é o fluxo adotado pelas pessoas para se movimentarem dentro do supermercado. Então, simplesmente observo por onde as pessoas andam dentro do estabelecimento. E aí eu posso descobrir, por exemplo, que as pessoas dentro de uma loja dessa natureza se movimentam no sentido anti-horário, ou seja, elas entram pela porta, pegam o lado direito da loja e circulam no sentido anti-horário para efetuar as suas compras. Claro que esse tipo de informação pode ser útil até para planejar a disposição das mercadorias, das gôndolas e das seções dentro do supermercado. Na observação mecânica são usados equipamentos ou dispositivos e não pessoas que registram o fenômeno que está sendo observado. Podem aqui se utilizar scanners, catracas, portas giratórias e toda sorte de equipamentos, por exemplo, que registram a movimentação de pessoas em determinados locais. Um exemplo de observação mecânica são aquelas pesquisas feitas a respeito da audiência a determinados canais ou programas de televisão, que se usa um equipamento chamado audiômetro, acoplado em aparelhos de televisão que registra continuamente os canais ao qual o aparelho está sintonizado. Na auditoria, o pesquisador coleta dados examinando registros físicos ou analisando o inventário, por exemplo, de uma residência. Em geral, os dados são coletados pessoalmente pelo pesquisador e eles se baseiam em contagens, geralmente de objetos físicos ou determinados comportamentos em um local específico. Por exemplo, em uma auditoria feita na despensa de uma casa, se poderia fazer um levantamento das marcas, dos produtos que são mais comprados, da quantidade, das embalagens que um determinado consumidor ou família possui em sua casa.
E talvez a auditoria tenha como principal benefício uma elevada veracidade dos registros, já que são elementos físicos. Porque muitas vezes, se eu fosse fazer uma entrevista, talvez o consumidor não fosse lembrar dos produtos que efetivamente foram comprados ou que ele possui no seu estoque. Talvez o maior problema desse método é o de obter a permissão para poder examinar a casa do consumidor. Então, esse é um trabalho que é relativamente extenso, demorado e pode vir a ser oneroso em função exatamente desse longo período necessário para a realização das auditorias. E por fim, trazemos também algumas vantagens e desvantagens do método observacional, citando como principais vantagens o de avaliar o comportamento legítimo das pessoas, ao invés do que seria sua intenção ou um comportamento de preferência. Ou seja, uma observação permite um registro efetivo de como de fato a pessoa age em determinado local e não como deveria ser o ideal. Ele ajuda a reduzir possíveis viés na interpretação de relatórios, porque muitas vezes podem ser gerados aspectos de dúvida, até mesmo na forma como alguém efetua uma pergunta numa entrevista, por exemplo. Já na observação tem-se também, como falei há pouco, o registro natural de comportamento. Outra característica importante é que, se o fenômeno for observado com relativa frequência ou for de curta duração, o método pode até ser mais barato e rápido que um survey. Por exemplo, verificar quantas pessoas que entram no supermercado pegam cestos e quantos pegam carrinhos para efetuarem suas compras. E ainda, talvez alguns dados somente podem ser obtidos por meio da observação. Por exemplo, um registro do tempo médio que uma pessoa permanece num ponto de venda para efetuar a compra de uma categoria de produto, por exemplo, sapatos. Ou seja, uma pessoa vai até uma loja e ela não se preocupa em cronometrar o seu próprio tempo de compra. Então, isso poderia ser feito por um observador, até para se ter uma ideia de qual é o tempo, em geral, que as pessoas permanecem no ponto de venda. E até mesmo poderia ser feita a relação entre tempo de espera, o tempo de permanência num ponto, e volume de compra. Alguns estudos demonstram, por exemplo, que quanto mais uma pessoa permanece no ponto de venda, maior é o ticket médio final de compra desse sujeito. Como desvantagens, nós temos, por exemplo, o de que o observador e sua percepção pode, de certa forma, influenciar os dados. Por exemplo, você observou que um cliente parou em frente de um cartaz e sorriu. Bem, mas a razão para esse sorriso muitas vezes não é conhecida e às vezes pode ser interpretada pelo observador de forma equivocada. Outra desvantagem é que algumas formas de comportamento, por exemplo, alguns aspectos muito particulares, são difíceis de serem observados, pois são elementos íntimos muitas vezes. Por exemplo, qual é o padrão de uso de shampoos durante o banho? Dificilmente um observador vai poder ficar ao lado da pessoa no box, no banheiro, para efetuar esse registro. Outra desvantagem é que o uso do método pode ser encarado como antiético. Eu já comentei isso anteriormente, porque o comportamento das pessoas, quando é monitorado sem o consentimento delas, não é considerado adequado, porque todo sujeito pesquisado precisa saber que está participando de uma pesquisa. E ainda, algumas razões para o comportamento observado podem não ser facilmente determinadas, porque não se tem informações a respeito de características do indivíduo, por exemplo, religião, crenças, culturas, que podem, de certa forma, modificar padrões de comportamento em função de experiências passadas ou de heranças, muitas vezes históricas, que o sujeito traz consigo durante um processo de consumo. Com isso, encerramos a apresentação desses dois principais métodos de pesquisa descritiva, sendo o survey e a observação.
Ambos geralmente são utilizados com uma abordagem mais quantitativa, geralmente trazendo para o pesquisador dados numéricos sobre padrões de comportamento e perfis de consumidores. Tanto um quanto o outro método são altamente utilizados e geram muitas vezes subsídios importantes para o processo decisório. Por exemplo, um survey pode te dar dimensões a respeito do perfil de consumo, indicadores de preferência, distribuição de frequência sobre determinados atributos que são mais significativos para o consumidor, médias, graus de satisfação ou insatisfação com relação a produtos e serviços, por exemplo, e são usados talvez com a maior intensidade dentre todos os métodos de pesquisa. Já os métodos de observação também são muito úteis, especialmente quando podem ser quantificados com relação a alguns elementos de investigação. Por exemplo, um autor chamado Paco Underhill, que faz sistematicamente pesquisas observacionais no varejo, conseguiu várias informações importantes somente registrando como as pessoas se comportam. Por exemplo, eles puderam identificar quantos homens compram jeans que experimentam num provador em comparação com as mulheres. Simplesmente observando, eles perceberam que 65% dos homens que levam jeans para um provador compram alguma coisa, quando somente 25% das mulheres o fazem. Outra descoberta diz respeito à quantidade comprada pelos clientes de acordo com quem os acompanha durante o processo de compra. E ele levantou alguns elementos bem importantes. Por exemplo, uma mulher, quando vai comprar com uma amiga, ela leva em torno de 8 minutos e meio para efetuar a compra. Uma mulher, quando compra acompanhada de uma criança, leva em torno de 7 minutos para fazer a compra. Uma mulher, quando compra sozinha, leva em torno de 6 minutos para efetuar. E quando ela vai acompanhada do marido, ou do namorado, ela leva somente 4 minutos para realizar uma compra. Ou seja, quando a mulher vai acompanhada de outra, ela tende a ficar o dobro do tempo numa loja do que quando vai acompanhada de um homem, ou seja, de um companheiro. E nesse mesmo estudo, ele verificou que a quantidade comprada é diretamente proporcional ao tempo despendido dentro da loja. Então, esses são somente alguns exemplos de aplicação desses métodos e espero que vocês possam ter vislumbrado algumas possibilidades de pesquisas descritivas a partir desta apresentação.